paz, meus queridos, vamos dar início a mais um culto. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que encontramos no livro de Gênesis, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Gênesis, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6, um texto onde nós podemos ver um relato a respeito de Abraão. Gênesis 15, de 1 a 6. Assentados como estamos, mas com toda a reverência à palavra, vamos estar lendo este texto, esses versículos do livro de Gênesis, no capítulo 15, começando pelo verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Senhor nosso Deus e Pai, nós gratos somos a Ti. Gratos por podermos estar na Tua presença. Gratos por podermos Te ouvir, Senhor, nesta noite. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo, com toda a liberdade, venha ministrar o Teu querer e a Tua vontade no nosso coração, através da Tua palavra. Que possamos entendê-la, compreendê-la, Senhor, e assim colocá-la em prática na nossa vida e sairmos deste lugar não como entramos, mas sim renovados, transformados, fortalecidos pela Tua palavra e pela Tua presença, ó Pai. Sabendo, Deus, que Tu tens propósitos para com as nossas vidas, Tu tens, Senhor, nos chamado com propósito, e nós queremos nesta noite Te ouvir novamente. Nós queremos Te ouvir para que esses propósitos possam ser reafirmados, para que Tu possas confirmá-los no nosso coração, para que possamos crer realmente que Tu estás conosco, que Tu estás, Senhor, caminhando conosco neste tempo. E assim nós oramos, Pai, e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Aqui, meus queridos, este texto da palavra de Deus, ele fala a respeito de Abraão. Ele fala a respeito das promessas que Deus tinha feito a Abraão. E que aqui, neste texto que nós lemos, Abraão já estava cansado, ele estava já esperando há 10 anos o cumprimento de uma promessa que não tinha acontecido ainda. Porque na verdade lá no capítulo 12 de Gênesis nós podemos ver quando Deus chama Abraão, no início, quando Deus fala com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim então o texto diz que partiu Abraão, e como Deus tinha ordenado, junto com Ló, e Abraão então tinha neste tempo, nessa época, nesse dia em que ele foi chamado pelo Senhor, 75 anos de idade. Nós vimos que Deus chama Abraão com um propósito de sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra estranha, uma terra distante, uma terra desconhecida. E quando Abraão recebe esse chamado, ele tinha 75 anos de idade. E nós muitas vezes pensamos que nós já estamos velhos,
que nós já não temos mais idade para ouvir a Deus e para cumprir com o seu chamado, cumprir com o seu propósito. Deus tem propósitos para a minha vida, Deus tem propósitos para a tua vida, nós que muitas vezes não conseguimos entender, ainda não conseguimos compreender, mas Deus tem. E muitas vezes nós agimos como Abraão, muitas vezes nós achamos que esses propósitos não vão mais se cumprir. Tinham se passado 10 anos, esse texto que eu li, tinham se passado 10 anos, Abraão sai com Ló, se fixam, armam as suas tendas e começam a criar os seus rebanhos, e Deus lhes abençoa, Deus multiplica-lhes os rebanhos e os bens, ao ponto de eles precisarem se separar. Ló vai morar em Sodoma, e depois de um período de guerra, Sodoma é dominada e Ló é capturado com a sua família, junto com alguns moradores de Sodoma, e Abraão fica sabendo disso. Abraão sabe dessa história e ele vai com alguns dos seus homens resgatar Ló. Então Deus lhe dá bom êxito, Deus lhe dá a vitória, e ele consegue resgatar a Ló, ele consegue trazer o seu sobrinho, os seus bens, a sua família. Só que agora Abraão tem medo de uma represália. Eram 5 reis que tinham se juntado, que tinham se unido e tinham destruído Sodoma nessa época e capturado Ló e a sua família com outras pessoas de Sodoma. Mas agora Abraão vai até lá, tira Ló do cativeiro, liberta a sua família, e agora ele tem no coração um sentimento de medo de represálias, medo de algo que poderia acontecer para ele, para a sua família, para os seus escravos, por ele ter ido lá e ter tirado Ló daquele cativeiro. E aí ele provavelmente ora a Deus, busca a Deus, e Deus fala com ele através desta visão. E Deus diz para ele a primeira coisa: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. E diante desse texto que nós lemos, eu quero rapidamente refletir sobre algumas atitudes para seguirmos no nosso chamado. Algumas atitudes que nós precisamos ter e tomar para que a gente possa avançar, para que a gente possa seguir firme no chamado que o Senhor fez para nós. Chamado que o Senhor tem para conosco, o chamado que o Senhor tem para a tua vida, o chamado que o Senhor fez para a igreja e de fazer discípulos. Muitas vezes nós não avançamos, nós não conseguimos avançar por medo de alguma situação que nos aflige. E Abraão, ele não precisou nem dizer para Deus o que sentia, Deus já vem e já dá a resposta. Abraão não precisou nem dizer o medo que sentia, mas Deus já vem com uma resposta nesta visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu estou contigo, eu vou te proteger, eu vou te guardar. O salmista diz no Salmo 5, versículo 12: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Então, meus queridos, que nós possamos entender que todos nós temos que entender isso, todos nós temos um chamado. Abraão teve um chamado: sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi crendo, por isso que ele é o pai da fé. Ele foi crendo em algo que ele não podia ver, ele foi crendo na promessa e na palavra de Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, Deus tem promessas para a tua vida, Deus fez promessas para a tua vida. Nós muitas vezes não entendemos ou esquecemos dessas promessas. Por quê? Porque muitas vezes passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos e ainda estão para se cumprir, mas nós muitas vezes achamos que Deus se esqueceu dessa promessa, que Deus falhou, que Deus se enganou, que Deus, na verdade, não disse o que queria dizer, ou Deus mudou os seus planos e não nos avisou. Muitas vezes nós caímos nessas ciladas do inimigo. E aqui nós podemos ver que Abraão estava desse jeito, com medo do que estava por acontecer, e já no ponto de não crer mais nas promessas que Deus tinha para com a sua vida. E nós estamos começando hoje a primeira ceia de 2021.
Eu quero dizer para você, meu querido, não importa o que o inimigo tem colocado no teu coração, Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para a tua casa, Deus tem promessas para a tua família, Deus tem promessas para o teu ministério, Deus tem promessas para esta igreja, Deus tem promessas, mas nós, por acharmos que muitas vezes são demoradas em se cumprir, desistimos de crer. Não conseguimos mais crer, não conseguimos mais acreditar, não conseguimos mais esperar em Deus. Abraão estava nesse ponto, depois de 10 anos. Ele ainda teve que esperar um pouco mais para que se cumprissem as promessas. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Aqui 10 anos se passaram. E Abraão, já com medo no coração, com dúvidas, começa a falar com Deus e a questionar a Deus. A primeira atitude para que eu possa permanecer firme no meu chamado, para que você possa permanecer firme no teu chamado, para que você possa permanecer firme nas promessas do Senhor, é que você não pode temer. Você precisa crer que Deus é o teu escudo, que Deus te guarda em todo o tempo, que Deus está contigo em todo o tempo. Muitas vezes o silêncio de Deus é um problema. Não deveria ser, mas muitas vezes é um problema. O silêncio de Deus nos faz imaginar, pensar que Deus nos abandonou, que Deus desistiu de nós, que Deus não está mais conosco. Imagina o povo de Deus, o povo de Israel, nos 400 anos que antecederam o nascimento de Cristo. 400 anos de silêncio. 400 anos, não eram 4 anos. 400 anos de silêncio, onde Deus não usa nenhum profeta para falar nada para o povo. Imagina a situação daquele povo. Imagina a situação daquele momento que, até então, profetas eram enviados da parte de Deus. Profetas falavam a respeito de Deus. Profetas davam a direção para o povo segundo a vontade e a direção de Deus. Agora, por 400 anos, Deus está e permanece em silêncio. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, fala, profetiza, e 400 anos o povo não ouve mais a voz de Deus, até que vem João Batista e anuncia o caminho do arrependimento. Até que vem João Batista e diz: arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus, é chegado o dia da salvação, e virá o Salvador. Mas por 400 anos o povo não ouviu mais o que Deus tinha a dizer. E nós muitas vezes, quando ficamos alguns dias, alguns meses sem ouvir Deus, ficamos alguns meses sem respostas para alguma oração que fizemos, nós nos desesperamos. Nós nos desesperamos e pensamos: Deus não existe, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não está preocupado comigo. Sim, Deus está conosco, Deus ouve todas as nossas orações, Deus nos guarda, como Ele disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E nessa primeira atitude de não temer, eu quero dizer para mim, eu quero dizer para cada um de nós, que se você estava com medo de alguma situação, se você estava com medo de algo, creia que Deus está te guardando, que Deus está contigo, que Deus está te protegendo, que Deus é o teu escudo. Amém, meu querido? Louvado seja o nosso Deus. Segunda atitude que eu vejo aqui nesse texto, para não entrarmos em mais delongas, é que nós precisamos novamente voltar a crer naquilo que Deus falou. Nós precisamos voltar a crer naquilo que Deus disse. E nós muitas vezes deixamos de crer, como Abraão já não estava mais crendo. Ele já estava dizendo: eu tenho aqui um filho adotivo, Eliezer, e este filho será então o herdeiro. Vamos dar uma mãozinha para que Deus cumpra de uma vez essa promessa. E nós somos craques nisso. Nós somos craques em dar mãozinhas para Deus. Nós somos craques em ajudar Deus a resolver problemas que Deus pode resolver, se nós pararmos, buscarmos a sua presença e crermos no seu poder. Mas nós somos craques em ajudar. E aqui não foi diferente, nós conhecemos a história. Começa por aqui, quando Abraão então decide que o filho da promessa é um filho adotivo.
E Deus diz: não é esse o filho. E sabemos da história. Ainda não foi neste dia, não foi neste tempo, não foi neste ano que se cumpriu a promessa. E mais para frente, mais uma vez, Abraão e Sara, sua esposa, tentam dar uma mãozinha para Deus, quando Sara diz: essa promessa de Deus está muito demorada, isso não vai acontecer, isso é uma coisa que é impossível, olha a nossa idade, nós já estamos com quase 100 anos, como nós vamos ter filhos? Pega aqui a minha serva Agar e tenha filho com ela, então se cumprirá a promessa. E Abraão foi, nós conhecemos a história, teve um filho com Agar, serva de Sara, e nasce Ismael. Mas não era Ismael o filho da promessa. O homem novamente tentando ajudar, tentando fazer com que as coisas aconteçam no tempo do homem. Mas nós temos que entender que as coisas precisam acontecer, as promessas de Deus precisam se cumprir no tempo de Deus. Amém? É no tempo de Deus, não é no tempo do homem. E o homem passa por muitos problemas desnecessários por tentar ajudar, por tentar se meter nas coisas que Deus prometeu e que demoram em se cumprir. O homem passa por muitos problemas desnecessários, lutas desnecessárias, choros desnecessários. Por quê? Porque ele quer ajudar, porque ele acha que a promessa é para hoje, tem que ser para hoje. O ser humano é imediatista. Nós vivemos num tempo imediatista, nós vivemos num tempo onde queremos tudo para ontem. E Deus então me fez uma promessa, Deus me fez uma promessa e eu quero que essa promessa seja para amanhã. Mas Deus não te disse quando ela se cumprirá. Nós precisamos crer, nós precisamos permanecer firmes e crer nas promessas de Deus. Nós temos promessas individuais, Deus tem promessas para a tua vida no individual, e eu não conheço o coração de vocês. Deus conhece, Deus sabe que promessa Ele te fez, Deus sabe o que Ele te prometeu, Deus sabe, e você sabe para o que você foi chamado por Deus. Mas que está tão demorado se cumprir isso, mas que está tão demorado isso acontecer na minha vida. Que demora é essa? Essa demora é de Deus, é o tempo de Deus para que você cresça, é o tempo de Deus para que você amadureça, é o tempo de Deus para que você aprenda, é o tempo de Deus para que você possa entender o verdadeiro propósito da promessa e do chamado que Ele fez para ti. Creia, somente creia, não desista de crer, que Deus tem promessas, que Deus tem um chamado para a tua vida. Isso no individual, que cada um sabe do seu. Mas Deus também tem promessas no coletivo, como igreja, e estão na palavra de Deus. Essas promessas são nos reveladas na palavra de Deus. Promessa de salvação, de perdão de pecados. Deus nos prometeu, através da sua palavra, todo aquele que confessar o seu pecado, que reconhecer o seu pecado e confessar, ele será perdoado. 1 João, está lá a promessa de perdão. Deus nos prometeu estar conosco, como nós já temos falado aqui: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem promessas no coletivo, também existem promessas no individual. Existe um chamado no coletivo para a igreja: ide fazer discípulos de todas as nações. Esse chamado no coletivo também é acompanhado de promessas: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu não quero me deter nem no coletivo e nem no individual. Eu quero dizer para nós nesta noite: não deixe de crer nas promessas de Deus. Está difícil. O ano passado foi um ano difícil. Este ano continua, iniciamos janeiro, um ano difícil, mas nós precisamos aprender a crer. Nós precisamos voltar à essência de crer que aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. E nós não conseguimos muitas vezes crer, e a palavra de Deus nos explica isso. Quando o Senhor Jesus voltar, porventura encontrará fé na terra? A fé se esfriará, o povo deixará de crer, e a igreja é movida pela fé. Nós aqui estamos cultuando a um Deus que não vemos, mas sentimos.
Nós estamos aqui adorando a um Deus que nós não conseguimos apalpar, não conseguimos ver, mas sentimos a sua presença através do Espírito Santo. E isso nos confirma, reconfirma que as promessas de Deus continuam fiéis e verdadeiras no nosso tempo. Deus prometeu estar conosco e está. Então, meu querido, se você tem passado por lutas ou por dificuldades neste tempo, se você tem deixado de crer neste tempo, se você tem de repente deixado de acreditar no chamado que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, volte a crer nas promessas de Deus. Volte a crer naquilo que Deus tem prometido para ti. Volte a crer naquilo que Deus tem te falado. Eu não sei, mas você sabe. Eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está falando contigo sobre o que Ele tem te prometido, aonde Ele quer te usar, para que Ele te chamou. Abraão foi chamado para ser o pai de uma multidão. Abraão foi chamado para ser o pai de uma nação, e começa com os seus filhos Isaac, e depois com seu neto Jacó, e assim sucessivamente as 12 tribos de Israel, e dali vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Abraão não viu nada disso. Abraão viu muito pouco dessas promessas se cumprirem, mas ele creu nelas. Abraão creu nelas, e ele foi o pai de uma grande nação. Nós muitas vezes, por não vermos as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, muitas vezes deixamos de crer nelas. E o que Deus está dizendo para mim, não deixe de crer nas minhas promessas. Amém? É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Não deixe de crer nas minhas promessas. E por fim, quando Abraão fala com Deus a respeito do que ele estava sentindo, eu não consigo mais acreditar no cumprimento dessas promessas. Eu não tenho filhos, já sou de uma idade muito avançada, provavelmente não posso tê-los, então vamos usar esse meu filho adotivo, Eliezer, será este então o herdeiro. E Deus logo o Senhor respondeu. Veja aqui destaque no versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: a promessa estava demorada, mas Deus não deixou o erro acontecer. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Nós temos que estar com o nosso ouvido espiritual atento às palavras de Deus. Deus estava demorando no cumprimento da sua promessa. 10 anos se passaram e o filho não tinha chegado. Quando Abraão tenta colocar o herdeiro no lugar do filho da promessa, logo Deus responde: não, este não é o filho que é para ser o filho da promessa. Então, conduziu-o até para fora. Aqui nós podemos e entendemos que Abraão, neste tempo, habitava em tendas, estava na sua tenda, dentro da sua tenda, e Deus o chama para fora: sai da tua tenda, Abraão, e olha para o céu. Então conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Eu quero dizer, meus queridos, que essa última atitude que Abraão teve, essa última atitude que Deus levou Abraão a ter, no meu ponto de vista, é muito importante. É tão importante quanto não ter medo, é tão importante quanto não deixar de crer. A necessidade de sairmos das nossas tendas e olharmos para o céu. A necessidade de sairmos da nossa zona de conforto, ampliarmos a nossa visão e olharmos para aquilo que Deus tem preparado para nós. Aqui, Deus usa um exemplo natural para confirmar a promessa para Abraão. Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e olha para as estrelas. Assim como tu estás vendo essas estrelas,
Assim como tu podes olhar para elas, mas tu não pode contá-las, assim será a tua descendência. O que fez Abraão crer novamente, porque o texto diz, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que fez Abraão crer novamente foi sair da sua tenda, foi ampliar a sua visão, foi olhar para o céu e foi ver que realmente existem estrelas do céu e que são incontáveis, e Deus compara os seus filhos com as estrelas. E nós muitas vezes temos recebido promessas de Deus, nós temos sido chamados por Deus, fomos chamados por Deus para cumprir com os seus propósitos, mas porque achamos que as suas promessas para conosco são demoradas, nós nos acomodamos dentro das nossas tendas. Deus tem chamado, como tinha para Abraão. Deus tem promessa, mas que demora para essa promessa acontecer. Deus tem promessa para restaurar a minha vida. Deus tem promessa para trazer cura na minha casa. Deus tem promessa para restaurar o meu casamento. Deus tem promessa, mas que demora para essa promessa se cumprir. E nós entramos na nossa tenda e ali nós ficamos. Nós entramos e nos escondemos dentro das nossas tendas que nós mesmos criamos. E deixamos de crer, deixamos de olhar para aquilo que Deus quer nos mostrar. E nesta noite o Senhor Deus está dizendo: sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu, que as promessas que eu tenho feito para a tua vida, para a tua casa, para a tua família se cumprirão. Você não pode deixar de crer. Em quais tendas nós temos nos escondido, meus queridos? Em quais tendas nós temos entrado e nos acomodado? E eu digo, nos acomodado. A tenda do comodismo é uma tenda terrível no meio da igreja, onde nós entramos e nos acomodamos, porque nada acontece, porque as promessas não se cumprem, porque nada acontece na minha casa, porque nada acontece na minha família, porque nada acontece no meu ministério, porque nada está acontecendo. Então eu me acomodo e deixo de crer. Eu deixo de crer em Deus, eu deixo de crer na palavra de Deus, eu deixo de crer nas promessas de Deus. E Deus nessa noite está dizendo: filho meu, sai da tua tenda, sai desta tenda de comodidade, de comodismo, porque eu vou te mostrar que existe um horizonte muito maior do que você pode ver de dentro da tua tenda. Não se acomode, não se acomode. Deus tem um chamado para cada um de nós, e o primeiro chamado para a igreja é ir e fazer discípulos. E nós nos acomodamos, porque nós estamos dentro da nossa tenda do comodismo. E criamos tantas outras, dentre elas, a tenda da frustração. Quando nós fizemos algo e tentamos ajudar Deus para o cumprimento das promessas, e quando isto não dá certo, nós nos frustramos. Criamos uma tenda e entramos lá para dentro. A tenda da frustração, a tenda da desilusão. E lá nós, no nosso canto, debaixo da nossa tenda de frustração, nós começamos a pensar e a refletir e a trazer à nossa memória, não o que diz lá em Lamentações, aquilo que nos dá esperança. Nós começamos a trazer à nossa memória tudo o que deu errado. Isso aqui deu errado, aquilo lá deu errado, mas lá deu errado, lá novamente deu errado, na minha casa deu errado, no meu trabalho deu errado, na minha família deu errado, no meu ministério deu errado, tudo está dando errado. Será que nós estamos cumprindo e fazendo de fato a vontade de Deus, ou estamos tentando ajudar a Deus para que as suas promessas se cumpram? Com Abraão deu errado, Ismael deu errado, não era o filho da promessa, deu problema, deu confusão entre as mulheres. Foram para o deserto, fugiram, voltaram, foram para o deserto de novo. Coisas desnecessárias que aconteceram na vida de Abraão, porque ele tentou ajudar a Deus. E quando na nossa vida as coisas não dão certo, nós criamos uma tenda, a tenda da frustração, e ali nós entramos e sentamos e murmuramos e nos queixamos, porque as coisas não estão dando certo, porque não está acontecendo como Deus prometeu. Mas nós estamos no tempo de recebermos a promessa de Deus. Nós estamos no tempo para receber aquilo que Deus de fato prometeu. E ali nós entramos nas nossas tendas, nas nossas queixas, nas nossas murmurações, e ali nós ficamos anos e anos e anos e anos sentados,
esperando, já não crendo mais, já não acreditando mais. Abraão, aqui no capítulo 15 de Gênesis, estava dessa forma: medo, incredulidade, sentado dentro da sua tenda sem saber o que fazer. Deus, através de uma visão, chama Abraão, e a primeira coisa: Abraão, não tenhas medo. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo da situação, não tenha medo de que a promessa não se cumprirá, pois ela vai se cumprir sim. Não tenha medo. Não será do teu jeito, Abraão. Não será Eliezer, não será Ismael, que depois de muitos anos ainda é gerado com uma escrava. Não será do teu jeito, Abraão. Será do meu jeito e no meu tempo, quando eu quiser. E aí, para que Abraão voltasse a crer nesse chamado lá do capítulo 12, para que Abraão pudesse crer novamente, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, sai daí de dentro e olha para o céu, amplia a tua visão. Deus quer que nós venhamos a ampliar a nossa visão neste ano. Amplia a tua visão, amplia a visão, sai da tua tenda e olha para o céu, sai do comodismo, sai do meio da frustração, do meio da desilusão, do meio da murmuração, do meio da queixa. Sai dessas tendas e olha para o céu, amplia a visão. Eu tenho promessas para a tua vida, eu tenho promessas para a tua casa, eu tenho promessas para o teu ministério, eu tenho promessas para a tua família, eu tenho promessas para vocês. Nós precisamos voltar a crer nelas. E somente vamos conseguir voltar a crer. Abraão só conseguiu voltar a crer quando ele sai da tenda, quando ele amplia a visão. Deus tem promessas, como eu já disse, de restauração. Deus tem promessas de perdão. Deus tem promessas de vida eterna. Deus tem promessas. Nós precisamos voltar a crer nelas.